Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui um pouco sobre o que está escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo. E esse assunto é importantíssimo, é sério. Então, preste atenção, porque com certeza o que vai ser falado aqui vai ser para a edificação do corpo de Cristo, sim, do qual você e eu fazemos parte. Porque nós fomos comprados por bom preço. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos a igreja que Ele comprou com o seu próprio sangue. Então, isso é importante. Não podemos nunca deixar de ser igreja. O nosso corpo, alma e espírito é a igreja. Então, nós somos o corpo de Cristo e precisamos um dos outros, ou seja, temos que manter uma unidade, uma união, sem divisão alguma. O corpo de Cristo é o corpo e Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Então, é para a igreja que eu quero falar hoje, porque hoje já estamos na última era da igreja, conforme está escrito na carta que foi enviada para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia representa a última era da igreja. E se a última era da igreja é como está escrito lá, então hoje está acontecendo mesmo. Hoje está acontecendo o que está escrito na carta que foi enviada para a igreja de Laodiceia. O que está escrito ali representa, na real, o que está acontecendo hoje, na última era da igreja. Então, isso é um perigo grave. Ele pode ser consertado, depende da ação da pessoa. Quando ela entender isso, quando ela entender que está na última era da igreja, e quando ela entender que a igreja hoje, infelizmente, está indo numa direção oposta àquela que o Senhor Jesus quer. Porque o que o Senhor Jesus quer é apresentar para si mesmo uma igreja santa, pura, sem mácula, sem defeito algum. Mas se você ler a carta para a igreja de Laodiceia, você vai ver os defeitos que ali estavam acontecendo, representando os mesmos problemas que a igreja enfrenta hoje. Então, é preciso entender isso para não nos deixarmos se afundar mais nesses erros. É preciso retornar à sensatez e se purificar desses erros enquanto ainda é tempo. O Senhor é longânimo para a igreja, para que ela não se perca nisso. Porque Ele quer encontrar uma igreja fiel. A igreja que um dia o Senhor Jesus, que um dia o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, é a igreja a qual Ele quer apresentar a si mesmo. Então, hoje, no século XXI, nós somos essa igreja. Agora é hora de acordarmos, abrir os olhos, cair na real, cair em si. Porque quando isso acontecer, nós iremos ver onde estamos e a situação que estamos. Essa situação precisa ser mudada. Sim, para a igreja, novamente, retornar ao padrão que o Senhor Jesus quer que a igreja esteja no mundo. Uma igreja exemplar, fiel, pura, que não se envolva com os negócios dessa vida, não se envolva com as paixões mundanas, não pratique coisas erradas, não ensine coisas erradas. E não se desvie da fé, da verdade, e principalmente não se desvie do evangelho que um dia o Senhor Jesus pregou. Então, é isso que a igreja tem que fazer. E eu vou ler aqui um texto que fala um pouco a respeito dessa questão. Então, esse texto está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, onde está escrito assim, ó. Ora, o Espírito afirma expressamente que... Então,
Quem está afirmando aqui é o Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ou o Espírito da verdade. Ele está afirmando expressamente, ou seja, de forma muito bem clara e simples, para que ninguém possa ter dúvida. Diante dessa afirmação não podemos ter dúvida. Então, ele diz aqui, ó, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, os últimos tempos aqui, pessoal, representa a última era da igreja na qual hoje estamos. Porque a última era da igreja vai acontecer nos últimos tempos. É o que está acontecendo agora. Isso foi revelado na carta que foi enviada para a igreja de Laodiceia, que é a última, é a 7ª igreja a receber uma carta. Então, a igreja de Laodiceia representa a última era da igreja. Então ele diz aqui, ó, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão deixando a fé genuína, pura, a fé verdadeira, a fé que deveria servir para conservar a alma dela, da pessoa. Ela está deixando essa fé. Ela está retrocedendo, ela está voltando para práticas erradas, se desviando da verdade. Não mantém mais os seus olhos fixos em Jesus. Perdeu essa fé, abandonou essa fé. Então ele diz aqui, ó, isso quem afirma é o Espírito Santo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. É isso que está acontecendo hoje, sem dúvida alguma. Então, o que o Espírito afirmou é o que está acontecendo hoje. É o que levou a igreja de Laodiceia a chegar naquele ponto ali. A ponto de dizer que estava rica, abastada e não precisava de coisa alguma. Pessoal, infelizmente, a igreja de Laodiceia, que representa a última era da igreja, chegou a esse ponto, a esse nível, achando-se a tal, mas a realidade espiritual dela era totalmente contrária. É só você ler lá o texto que você vai ver, você vai entender o que significa a última era da igreja. Alguns apostatarão da fé. Por qual motivo eles vão apostatar da fé? Ele fala aqui, ó. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Então, essas pessoas não vão mais obedecer ao Senhor Jesus. Não vão obedecer ao Evangelho. Pelo contrário, vão desobedecer a Jesus e ao Evangelho. Elas vão passar a obedecer agora a espíritos enganadores. E é isso que tem mais acontecido hoje. Muitas pessoas hoje, infelizmente, estão obedecendo a ideias e pensamentos enganadores. Eles acham que isso é certo. Para eles, isso é verdade. Isso é bom. Eles concordam com isso. Eles aprovam. Eles são cúmplices, são coniventes, participam mesmo. Se deixaram envolver e se enredar por espíritos enganadores, aos quais obedecem. Cegamente obedecem. A cegueira de entendimento deles é tão grande que eles passaram, ou melhor, que eles abandonaram a fé e começaram a obedecer a espíritos enganadores. Onde é que isso tem cabimento? Apenas na última era da igreja. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, essas pessoas, além de obedecerem a espíritos enganadores, começaram também a obedecer a ensinos de demônios. Ensinos de demônios são ensinos totalmente contrários à sã doutrina do Senhor Jesus. Isso é claro e simples de se entender, porque aqui mesmo na primeira epístola de Paulo a Timóteo, já escrito assim, ó, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e como ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações,
suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. Analise, perceba, entenda, chegue a essa conclusão. É isso que está acontecendo hoje. Por quê? Essa é a última era da igreja. E se a última era da igreja está nesse ponto, então a situação está gravíssima. Está perigosa demais. Está muito longe do padrão que o Senhor Jesus espera da sua igreja. Então, é preciso agora acordar diante dessa situação. Porque ninguém pode, não tem cabimento alguém continuar dessa forma. Não. É preciso parar, pensar, analisar a situação, ver o perigo que ela representa e dar um giro de 180 graus, voltar novamente para o Senhor Jesus, para ser igreja no padrão que Ele quer. Essa é a atitude correta, prudente da igreja e que ela tem que fazer isso agora. Então ele diz aqui, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, isso é o que acontece. As pessoas se deixam levar pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Muitas pessoas que têm a consciência cauterizada, hoje, infelizmente, são pastores, bispos e apóstolos que estão conduzindo a igreja a esse tipo de situação. Colocam a igreja nisso. Envolvem, conseguem enredar a igreja nesse erro, que é perigosíssimo, que é destrutivo, que é algo totalmente errado. Totalmente errado mesmo. Então, isso é o que está acontecendo hoje, pessoal. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, diante dessa realidade que as pessoas têm que enxergar, têm que perceber, enquanto ainda é tempo, diante dessa realidade, o que os irmãos em Cristo hoje têm que fazer? Fugir, escapar, sair fora disso. Não voltar nunca mais, não olhar nunca mais para trás de onde saíram. Porque agora eles têm que voltar para o Senhor Jesus. Eles têm que voltar novamente para a verdade, para a graça, para o Evangelho, para a simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. É isso que a igreja tem que fazer. Ela tem que tomar essa atitude a partir dela mesma. Então, para isso acontecer, é preciso arrependimento, é preciso retornar à sensatez, porque é uma insensatez muito grande ficar onde está, acomodada, ficar, como é que eu posso dizer, ficar como, a palavra aqui agora, ficar conformada com isso, anestesiada por essa situação, que para muitos tem um fim lucrativo. Porque quando o dinheiro tomou conta das denominações, o problema se agravou ainda mais. Hoje, o que mais as pessoas querem nas denominações é adquirir dinheiro, riquezas, terrenas. Só querem se preocupar com isso e mais nada. Então, para que a sua cobiça por dinheiro leve ela a ganhar dinheiro, ela faz tudo que é possível. Até mesmo se desviar da verdade. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças,
pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. É isso que está faltando hoje. Conhecer plenamente a verdade. Porque quando alguém começa a se apostatar da fé para obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, essa pessoa já não conhece plenamente a verdade. Agora, o conhecimento dela é contrário totalmente à verdade. É aí que está o grande erro. E por quantos conhecem plenamente a verdade? Pois tudo que Deus criou é bom e, recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, mais uma vez aqui, está se falando a respeito da última era da igreja. É assim que está acontecendo hoje. Então, quando lemos, por exemplo, a primeira e a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, principalmente a primeira, vemos ali muitos erros que a igreja cometia. Mas a epístola foi escrita para corrigir esses erros, essas falhas. É preciso que a igreja seja purificada pelo fogo, como o ouro é purificado pelo fogo e as impurezas saem, são consumidas. Assim a igreja precisa ser purificada pelo fogo, para que essas impurezas que não podem existir na igreja, possam ser eliminadas e a igreja ficar totalmente santa, perfeita, sem mácula, sem dolo algum. Essa é a igreja que o Senhor Jesus quer apresentar a si mesmo. Agora é hora de saber de você que é a igreja, de mim que é a igreja, de mim que sou a igreja. É isso. Estamos sendo uma igreja que o Senhor Jesus quer apresentar a si mesmo? Ou existem muitas coisas que, infelizmente, envolveram e enredaram tanto a igreja que ela já deixou de ser a igreja que o Senhor Jesus quer apresentar a si mesmo. É hora de parar e pensar nisso, porque a última era da igreja já está aí. Muitos estão apostatando da fé, muitos estão obedecendo a ensinos, muitas pessoas hoje estão obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Muitas pessoas hoje não concordam mais com essas palavras do Senhor Jesus, ensinam outra doutrina. Muitos desviaram da fé. Muitos não conhecem plenamente a verdade. Essa é a realidade, pessoal, que infelizmente a igreja hoje chegou a esse ponto. Isso é verdade. Dá para perceber claramente. Dá para notar. Tanto você como eu podemos ver isso claramente. Essa é a situação. Então, nós não podemos ficar sendo refém dessa situação. Não podemos nos acostumar com isso. Esse mau costume não pode continuar. Tem que ter um fim definitivo. E o fim é agora, é hoje que tem que acontecer. Então, para a igreja do Senhor Jesus, resta essa saída. Resta retornar ao caminho, ao princípio. Porque igreja do Senhor Jesus é coisa séria. Não é brincadeira. A igreja não pode ficar aqui nesse mundo e participar do mundo e se entregar a ensinos de demônios e também a espíritos enganadores. Não pode obedecer isso em tempo algum. O que nós devemos obedecer é ao Senhor Jesus, ao seu evangelho, à sua verdade. A nossa fidelidade, a nossa lealdade é para com o Senhor Jesus. Então, nós temos que estar subordinados a Ele inteiramente. Então é preciso sim voltar a conhecer a verdade plena. Ela tem que tomar conta do nosso corpo, alma e espírito. Ela tem que estar em nosso modo de pensar, de falar e de agir. E isso tem que ser de forma exemplar. Essa é a igreja que o Senhor Jesus quer apresentar a si mesmo.
Então, é hora de pensar nisso. Eu espero que essa palavra possa servir para que esse objetivo aconteça. Eu espero isso sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.